E quando Satanás ouviu as palavras de Ellen a respeito da visão, era uma descrição da origem do pecado no universo, do grande conflito ao longo da história e de como ele vai terminar. Este é o pastor Arilton de Oliveira e neste vídeo ele tem um recado muito importante para você. Por isso, desde já eu te peço, não saia deste vídeo por nada. O link do vídeo completo vai estar na descrição. Naquele sábado, faleceu um garoto de apenas 5 anos de idade. E então o pastor Tiago White foi convidado para celebrar o funeral de William Avery. E eles ficaram para o domingo. E no domingo, o pastor Tiago White fez o seu sermão. E após terminar, ele perguntou se Ellen, sua esposa, queria dirigir algumas palavras aos enlutados. Ellen disse que sim, mas quando ela começou a falar, ela foi tomada em visão. E essa visão durou cerca de 2 horas. Você consegue imaginar no meio de uma cerimônia fúnebre, a profetisa em visão, e agora todos têm que esperar terminar a visão para dar prosseguimento à cerimônia? Pareceu algo bem inconveniente. E Tiago White tentou explicar o que estava acontecendo, como funcionavam as visões. E de fato as pessoas foram embora naquela tarde de domingo, dizendo uma coisa: hoje vimos coisas estranhas. No dia seguinte, na segunda-feira, a família Tillotson levou o casal White até uma pequena estação ferroviária na cidade de Fremont. E ali eles pegaram um trem em direção a Jackson, no estado de Michigan, aonde fariam uma parada e depois seguiriam mais 80 quilômetros para Battle Creek. Dentro do trem, Ellen G. White teve tempo para conversar com Tiago a respeito do que ela vira durante a visão no dia anterior. O Dr. Roger Kuhn, em sua obra, diz que nesse trem havia um passageiro invisível, não pagante, que prestava muita atenção na história: Satanás. E quando Satanás ouviu as palavras de Ellen a respeito da visão, era uma descrição da origem do pecado no universo, do grande conflito ao longo da história e de como ele vai terminar. E quando o diabo percebeu que toda a sua estratégia seria revelada nas visões que Deus havia concedido a esta mulher, na ocasião com cerca de 30 anos, Ellen G. White, o diabo se propôs a não deixar que a visão fosse divulgada. E quando o casal chegou na casa dos amigos Dan e Abigail Palmer, em Jackson, não está funcionando para mim, passe por favor o próximo slide. Quando eles chegaram na casa de Dan e Abigail Palmer, em Jackson, Ellen G. White foi acometida de uma paralisia. E posteriormente ela escreveu: uma sensação estranha e fria atingiu meu coração. Passou pela minha cabeça, desceu pelo meu lado direito. E por um tempo fiquei insensível, mas fui despertada pela voz de sincera oração. Tentei usar meu braço e membro esquerdos, mas eles eram perfeitamente inúteis. E ela ficou tão abatida que achou que seria seu fim. Achou que morreria a 80 quilômetros de casa. Achou que nunca mais veria seus filhos. Mas Deus levantou sua profetisa. Tiago White a ajudou no trajeto até Battle Creek. E quando lá chegou,
ela estava tão enferma, mas Deus disse que ela precisava escrever o que ela havia visto. Passa para mim. E aí, na sua casa em Battle Creek, ela escrevia uma página por dia e descansava 3 dias. Escrevia mais uma página e descansava mais 3 dias. E Deus revelou então para ela que o ataque de paralisia que ela sofrera na casa de Dan Palmer tinha sido o próprio Satanás tentando estrangulá-la. Ele tentou matá-la para que a visão não fosse escrita, mas Deus preservou sua vida para que esta informação viesse à tona. E no mês de setembro daquele ano, saiu o que nós chamamos de Spiritual Gifts, volumes 1 e 2, que depois veio a ser traduzido como A Grande Controvérsia entre Cristo e Satanás. Um manuscrito de 219 páginas, desmascarando a obra de Satanás e dando para nós uma visão clara do grande conflito. Nos anos posteriores, Ellen G. White terminou os volumes 3 e 4 de Spiritual Gifts e escreveu 4 volumes, chamados O Espírito de Profecia. E depois eles foram atualizados. E a partir de 1888, nós temos a publicação daquilo que nós chamamos a série do grande conflito. O desejado de todas as nações, patriarcas e profetas, profetas e reis e Atos dos Apóstolos. O que sabemos sobre a origem do mal nesse universo? Nós temos que recorrer aos profetas Isaías e Ezequiel. Lá nós temos um vislumbre de como o mal chegou em nosso universo. O profeta diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã. E no verso 13, tu que dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Apocalipse diz que por causa dessas pretensões, no coração desse anjo, houve uma batalha no céu. E Lúcifer foi expulso, e ele arrastou consigo a terça parte dos anjos de Deus. Ellen G. White amplia um pouco a visão, e ela diz que Deus, em sua grande misericórdia, suportou longamente a Satanás. Reiteradas vezes lhe foi oferecido perdão, sob a condição de que se arrependesse e se submetesse, mas ele jamais aceitou. E ela diz ainda: havendo perdido sua posição nas cortes celestiais, Satanás ainda solicitou para ser readmitido no céu, mas Cristo lhe disse que isso seria impossível. O próprio Satanás deixou a presença de Cristo, plenamente convencido de que não havia possibilidade de ser reintegrado no favor de Deus. E uma vez que ele perder a chance de continuar na presença de Deus, ele tornou-se o grande inimigo. E a partir daí, a sua estratégia foi revelada. E o que nós sabemos sobre a sua estratégia ao longo da história? Apocalipse 12 diz: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. E a estratégia do diabo hoje é trabalhar com opostos. Ou ele procura levar as pessoas à satisfação e ao prazer, e como resultado disto, nós temos uma sociedade hedonista, que vive apenas pela busca do prazer. Se me dá prazer, isto eu quero. E ele mantém muitos aí, ludibriados pelo prazer, pela aventura. Mas ele leva para um outro extremo. Ele traz tragédias, catástrofes, misérias, e ele mantém outros cativos do sofrimento. E a religião, que deveria ser um norte para todos nós, a igreja, que deveria estar para orientar as pessoas
dentro desse grande conflito, acaba tornando-se uma verdadeira Babilônia. E cada igreja aponta numa direção, cada igreja dá uma versão, cada igreja apresenta a sua versão para o fim. Oxford listou recentemente 34 mil religiões cristãs. E é por isso que você está aqui nessa manhã. Porque nós, como igreja adventista, não somos mais uma igreja. Nós somos a igreja. Porque Deus colocou sobre os meus ombros e sobre os seus ombros uma sagrada responsabilidade. Não existe outra igreja na face da terra que tenha uma visão tão clara a respeito do grande conflito, como ele se desdobra e como ele vai ser concluído. E nós temos uma missão profética de nos unirmos ombro a ombro e advertirmos o mundo a respeito do fim e da volta de Cristo. Ellen G. White tem 2 textos que eu queria ler com vocês. O primeiro deles em Testemunhos Seletos, volume 2. Não temos tempo a perder. O fim está o quê, irmãos? Próximo. Segundo a luz que me foi dada por Deus, diz ela, sei que as potências das trevas estão trabalhando com intensa energia que procede de baixo, e a passos furtivos vai Satanás avançando para se apoderar dos que agora se acham distraídos, qual lobo que se apodera da presa. Muitos estão ensinando que o diabo não existe. Muitos estão fazendo brincadeira com ele. Mas ele está furtivamente desenvolvendo sua obra e levando milhares à ruína. E nós não temos tempo a perder. E ela faz uma outra advertência em Testemunhos Seletos, no volume 3. Os membros da igreja devem estar sempre prontos para entrar, quando, amigos? Imediatamente em ação. Aonde quer que vejamos o trabalho por fazer, devemos lançar-nos a ele e executá-lo, olhando para quem? Para Jesus, constantemente para Jesus. E se cada membro fosse um missionário vivo, o evangelho seria rapidamente proclamado em todos os países, a todos os povos, nações e línguas. Mateus 24:14 se cumpriria e então Jesus voltaria. Que Deus te abençoe por ter assistido esse vídeo. Desde já eu te peço que se inscreva no canal, deixe teu like, compartilhe com os amigos. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz.